Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje, Olá, estamos aqui para refletir sobre mais um salmo. E eu acho muito interessante quando as pessoas nos dias de hoje querem receitas. Nós estamos vivendo um tempo das bulas, das receitas, e muitas pessoas vêm conversar comigo e eu percebo que elas gostariam de ouvir assim: faça isso, faça aquilo, passe por isso, cuide disso, mas na verdade não existem muitas receitas prontas. Cada um de nós é um ser individual. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo quantos conselhos e às vezes até imperativos para nós, e aí sim são receitas para que a nossa vida vá bem. E no Salmo 34 eu vejo que é um salmo, eu chamo de Salmo da Bula, que é uma bula realmente, para que a gente viva bem sobre essa terra. E esse salmo diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e os que nele confiam, nenhum será condenado. Graças a Deus por essas promessas do Senhor. Mas como eu disse, muitas pessoas querem uma receita de como viver bem sobre essa terra. E esse salmo, ele nos apresenta alguns passos, algumas atitudes, algumas posturas de vida para se viver bem nessa terra. O primeiro versículo, ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Dizer bem, falar bem de Deus em todo o tempo, a gente tenta. Mas verdade é que em alguns momentos, algumas pessoas murmuram, algumas pessoas às vezes até blasfemam de Deus, do poder que Deus tem. E o salmista aqui fala: olha, eu não vou bendizer a Deus somente nos momentos em que eu estiver bem, que eu estiver em prosperidade, mas eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele fala assim: olha, eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Eu aprendi a estar contente sabendo ser exaltado, sabendo ser humilhado. Eu aprendi a estar contente tendo prosperidade e abundância, ou me faltando algumas coisas. Em tudo eu posso estar contente, porque eu estou em Cristo que me fortalece. Tudo posso,
porque eu estou em Cristo que me fortalece. Muitas pessoas só sabem bendizer a Deus quando estão bem. E um segredo aqui é bendizer a Deus em todo o tempo. Aconteceu alguma coisa ruim? O Senhor é soberano. Aconteceu alguma coisa que não estava dentro dos meus planos, que eu não gostaria que acontecesse comigo? O Senhor é soberano. Louvado seja o Senhor. Quando nós aprendemos bem dizer, falar bem de Deus, cantar, louvar, expressar, falar da sua bondade, do seu amor, nós vamos perceber que o nosso coração se enche de gratidão mesmo nos momentos mais difíceis, e isso nos dá forças para continuar. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, ou seja, a minha glória não será uma vã glória, não será olhar para mim e achar que eu sou detentor de glória, de resplendor, de uau, não. Mas que tudo que acontece comigo, a glória é do Senhor. Eu vou me gloriar nele. Tudo que eu conseguir, tudo que eu conquistar, quando as coisas derem super bem, quando as coisas acontecerem, eu vou me lembrar que a glória é dele. Eu gosto sempre de dizer, quem anda comigo sabe bem, que essa frase eu uso demais, a glória do Senhor e a alegria é minha. Então, quando eu vejo algo ou alguém me elogiando, ou falando bem de mim, ou elogiando algum trabalho que eu faço, a minha mente sempre vem, a glória do Senhor e a alegria é minha. É muito bom se alegrar no Senhor, mas mais importante que isso é quando nós nos gloriamos nele, sabendo que a glória de tudo é dele, vem dele, é para ele, é por meio dele. Então a pessoa que aprende a dar glória a Deus por tudo, a não olhar para si mesmo com vaidade, essa pessoa se torna vencedora, essa pessoa vai viver bem sobre essa terra, porque a vaidade, o orgulho, a soberba não tomarão conta dessa pessoa. A palavra de Deus diz que a soberba, que a vaidade é o início da queda. Vai cair. Pessoas soberbas, mais cedo ou mais tarde, elas cairão. Aprenda, então, a gloriar-se no Senhor. E por isso fala que os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então, essa alegria dos humildes, né, de saber que a glória é do Senhor, mas que a alegria é nossa. Glória a Deus por isso. Aqui está dizendo também, como uma terceira atitude, engrandecei o Senhor comigo. Isso quer dizer, olha, vamos, que você seja realmente uma pessoa que traga outras pessoas para engrandecer ao Senhor. A sua vida vai ser uma inspiração para muitos. Tem muitas pessoas cegas, perdidas, outras desanimadas, pessoas até que têm Deus, que se envolvem com Deus, mas que às vezes estão passando por um tempo de desânimo, de prostração, de depressão. E aqui está dizendo, olha, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então essa alegria de engrandecer o Senhor, essa alegria de ter a intimidade com o Senhor não pode ser algo numa bolha só para mim. Você é instrumento de Deus para trazer outras pessoas, para contagiar outras pessoas, para dizer, olha, venham comigo, vamos, se juntem a mim. Tem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra assim. Então essa é uma terceira atitude, não fique só com você, não fique só para você, não tenha a intimidade de Deus para você como se você fosse o único nessa terra, não retenha as bênçãos de Deus para você como se você fosse o único a ser agraciado nessa terra. Chame outros, traga outros, contagie outros, inspire outros a engrandecer o Senhor com você. Aqui, uma quarta atitude, diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Essa busca do Senhor não é porque Ele está escondido. Essa busca tem a ver com a procura no sentido, eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero estar na Tua presença. Eu quero estar com essa consciência da Tua presença comigo. Então eu vou te buscar. E a Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 29, vocês vão me buscar, o Senhor dizendo, e vocês vão me achar. Sabe quando? Quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus, Ele está sempre próximo, Ele está sempre aqui. Deus está sempre dentro de nós, caso você já tenha Jesus como seu legítimo Senhor e Salvador.
Espírito Santo habita dentro de você, mas nem sempre nós temos essa sensibilidade, essa sensação de que Deus está conosco. E por isso, nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Por quê? Porque o Senhor se manifesta às pessoas, àqueles que o buscam de todo o coração. E o que é buscar de todo o coração? É buscar com amor, é buscar com humildade, é buscar querendo e desejando não simplesmente as mãos de Deus, no sentido de eu só busco a Deus quando eu preciso de bênçãos, mas de ter gosto em estar com Ele, em conversar com Ele. Eu também passo por isso. Às vezes eu me esqueço que eu preciso buscar a Deus quando eu estou muito bem. Mas eu tenho descoberto e tenho experimentado que é muito gostoso simplesmente papear com Deus. Sabe? Sem pedir nada. Às vezes eu me lembro do meu pai quando a gente vinha com muito... paizinho, com aquela conversa mole, né? Alguns pais falam isso. O que é que você quer? Os pais já sabem. A minha filha, quando ela vem, mamãezinha, sabia que eu te amo? Quando ela fala, sabia que eu te amo? Eu sei que ela está querendo alguma coisa. Quando ela fala naturalmente, mãe, eu te amo, mamãe, eu te amo, isso é natural. Isso é uma expressão do coração dela. Mas quando ela vem com aquela vozinha mole, dizendo, mamãe, sabia que eu te amo? Com essa pergunta, assim, como se quisesse reforçar alguma coisa, eu já sei que ela vai pedir alguma coisa. E com Deus, muitas vezes nós fazemos isso. Nós já vamos chegando assim, né, para Deus. Ai, Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é magnífico sobre a terra. Ah, Senhor, como eu te amo. E eu imagino Deus olhando assim, dizendo, já vai me pedir alguma coisa, eu já sei. Até porque Deus sabe tudo. Mas quando Deus percebe você se achegando a Ele para conversar gostoso com Ele, sem ter a intenção de pedir nada, só a grande alegria de estar na presença dEle, conversando com Ele. Aqui fala, busquei o Senhor e Ele me acolheu. E Ele me livrou de todos os meus temores. Essa grande presença do Senhor traz uma paz maravilhosa. Essa presença, essa conversa gostosa com o Senhor nos revigora. Nós nos aproximamos do Senhor com aquele discurso, Senhor, me ajuda, estou clamando, eu preciso. E muitas vezes, o simples estar com o Senhor, com o coração aberto, sem maiores e outras intenções, apenas pelo simples prazer de estar com Ele, isso libera bênçãos. Agora é difícil, né? Porque quando a gente se percebe assim, você já saiu da frequência. Então, é uma disciplina realmente. É você se achegar a Deus pelo simples prazer. Tem a ver com o estar, com a intimidade. Isso não são todos que conseguem fazer isso. Mas se você quiser, você vai contemplar também o Senhor. Você será iluminado, sabe? O seu rosto não vai sofrer vexame, isso tudo vem com essa intimidade. Então, a quinta atitude aqui é exatamente essa, de contemplar o Senhor. Contemplação tem a ver com silêncio, com observação, e tem a ver com essa intimidade. Quando você abre a palavra de Deus e você começa a estudar a palavra, não naquele desespero, deixa eu ver aqui, me deixa ver aqui o que o Senhor tem para mim hoje, e passa a página e volta a página, e Deus tem que falar comigo. Quando você sai desse tipo de conversa com Deus ou de busca de Deus, mas é claro que tem momentos que a gente fica assim e precisa disso, mas eu estou dizendo na constância, no normal da vida. E quando você consegue, silente, calado, observar a Deus, ler as Escrituras, observando, olha essa característica de Deus aqui, olha como Deus se revelou para essa pessoa, olha o que Deus fez aqui. Isso é contemplar. E mais uma vez, contemplação tem a ver com silêncio. Quando a Bíblia fala assim, aquietai-vos, é esse aquietar e observar. Eu gosto muito de observar Deus.
E eu tenho aprendido, porque tudo é um aprendizado, gente. A gente vai crescendo, ninguém é perfeito, ninguém tem essa comunhão tão esplêndida assim com Deus, que é o bambambam da comunhão com Deus, e eu não sou também. Mas a cada dia eu tenho aprendido um pouco. E eu tenho aprendido a contemplar Deus nas Escrituras, mas também observar os atos de Deus na vida das pessoas, na história, na maneira como as coisas vão acontecendo. As pessoas hoje perderam essa noção e também perderam essa habilidade de contemplar, porque nós estamos muito do fazer, do correr. Então eu quero te convidar hoje a desacelerar um pouquinho, a contemplar Deus em alguns momentos, pelo menos, do seu dia, e observar as ações de Deus na sua vida, os sinais, observar as ações de Deus, fazer uma leitura das ações de Deus na vida das pessoas que te cercam também, na própria história. Isso tudo vai trazendo discernimento. O versículo 6 e também a sexta atitude. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Olha só, 6 atitudes, e só agora fala sobre clamar, sobre pedir, sobre implorar. A gente muitas vezes já começa a fala da gente com Deus já pedindo. E aqui olha quanta coisa para depois pedir. Não precisa necessariamente a gente seguir essa sequência. Claro que não, cada momento é um momento, cada pessoa é uma pessoa, cada fase da nossa vida é uma fase. Mas isso aqui me chama a atenção. Do clamar estar na sexta atitude. Então isso mostra que nós podemos e devemos sim clamar ao Senhor por conta das tribulações que nós estamos passando, por causa de alguma coisa que nós precisamos. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, e Ele vai te livrar de todas as suas tribulações. E a gente hoje está perdendo um pouco a fé. Eu percebo que as pessoas estão perdendo um pouco a fé. Porque muitas vezes nós estamos clamando nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, mas Deus está agindo da maneira como Ele acha que deve agir. E Ele sempre fará isso. Só que em alguns momentos da história, Deus realmente precisa agir de uma maneira mais veemente. Eu, pelo menos, penso assim. E esse está sendo um momento em que Deus está chacoalhando o mundo. E Ele está nos chacoalhando como cristãos e dizendo, vamos lá, eu quero ver quem é realmente, quem está comigo realmente, quem crê totalmente em mim, eu quero ver. Eu sinto que Deus está provando assim. Mas ao mesmo tempo, Deus está chacoalhando o mundo dizendo, olha, eu sou soberano sobre a terra. Algumas pessoas estão perdendo a fé e dizendo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu não vou mais orar não. Não vou orar não, porque eu oro quando eu vejo fulano já morreu, eu oro quando eu vejo já aconteceu tal coisa. Então as pessoas estão perdendo a fé, mas não. Nós não podemos perder a fé, mas nós precisamos entender que a nossa fé também deve se sujeitar à soberania de Deus. Essa que é a diferença. E aqui está dizendo, clamou este aflito aqui, olha. E o Senhor me livrou, sim. O Senhor me livrou de todas as minhas tribulações. Eu creio que o Senhor nos livra de todas as tribulações. Eu creio que a mão do Senhor está pronta. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Ele está pronto para nos livrar de todas as tribulações. Aqui está a sétima atitude, então, que está retratada no versículo 8, que diz assim, venham, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado a pessoa que se refugia nele. Deus não se importa da gente fazer esse tipo de prova com Ele. Não é aquela prova de quem é rebelde, de quem é obstinado e, agora eu quero ver, Senhor, quero provar se o Senhor é bom mesmo. Não, aí já perdeu tudo, já perdeu todas as características anteriores que eu citei aqui. Mas é dizer, Senhor, eu quero provar dessa sua bondade. Eu quero me refugiar no Senhor. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Eu quero ver o Senhor agindo na minha vida. Quantas vezes eu já falei isso para Deus? Senhor, eu quero provar e ver a tua bondade. Eu quero ver o Senhor agindo na minha vida. E o Senhor agiu de maneira impressionante, impressionante. Então,
Ao mesmo tempo que o salmista vai mostrando as suas atitudes, ele também vai mostrando o que Deus faz. Então aqui ele mostra que o Senhor destaca anjos, versículo 7, para acampar ao redor dos que o temem. Olha que coisa isso, pensar que tem anjos acampando em volta de mim, me livrando. E por isso nada vai acontecer na minha vida sem a permissão de Deus. As coisas ruins podem acontecer na minha vida diante de duas circunstâncias. Ou Deus vai me provar através das tribulações, e aí são momentos apenas, ou eu dou legalidade para que coisas ruins aconteçam na minha vida. Eu abro brechas para que coisas ruins aconteçam na minha vida. Então, dependendo de Deus, nós estaremos protegidos. E ele destaca anjos para fazer isso. Ele destaca anjos para se acamparem em volta de nós, nos protegendo. Agora, a pergunta é, será que eu estou abrindo brechas para o mal? E por isso, versículo 12 diz assim, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Se você quer longevidade para ver o bem, quer dizer, bons dias, dias longos sobre a terra, tem aqui a receita. Você é uma pessoa que já tem essas características de buscar a Deus, de se gloriar nele, de ter humildade, de engrandecer e trazer as pessoas para engrandecer o Senhor com você. Você tem essa característica de não ir buscar ajuda em lugares escusos, mas de clamar ao Senhor. Você tem essa certeza, você também tem provado da bondade de Deus. Mas agora tem algumas coisas que você precisa fazer de maneira muito prática com relação à vida. Porque a nossa vida não é só espírito, a nossa vida são atitudes também, é o nosso dia a dia. A nossa vida tem esse fator aqui, terreno. E aqui está dizendo, você quer ter longevidade nessa terra? Você quer ver o bem? Então está aqui a receita. Versículo 13. Refreia a língua do mal. Primeira coisa é isso. A sua língua pode te trazer muitas bênçãos, mas pode te trazer muita coisa ruim. Refreia a sua língua do mal. Também cuide dos seus lábios para você não falar mentiras, não falar de forma dolosa, não acusar pessoas, não falar mal de pessoas. Então, cuide dos seus lábios para que eles não falem coisas dolosas. Terceira coisa, aparte-se do mal. Mas não adianta a gente apenas se apartar do mal. Não, isso aqui eu não quero me envolver com isso, eu não vou me envolver com isso. Mas aqui está dizendo, olha, você deve se apartar do mal. E a quarta atitude para viver bem sobre essa terra é praticar o que é bom. Então não adianta apenas eu entrar na minha redoma fugindo do mal. É necessário uma ação prática, uma ação de fazer, né? A ação é fazer. É se posicionar, é praticar. Então, fazer o bem. A quinta receita para viver bem e com longos dias nessa terra. Procure a paz e empenhe-se em alcançá-la. Seja um pacificador. Eu tenho falado tanto sobre isso nas reflexões aqui. Em vários pensar hoje eu tenho falado. Seja um pacificador. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você fala, cuidado com as suas posições nas mídias sociais, cuidado, nós precisamos ser pacificadores. Então está aí a receita. 5 coisas aqui para nós fazermos e para termos dias bons. E mais uma vez nesse salmo, nós estamos numa sequência de salmos em que fala sobre os ouvidos do Senhor, sobre os olhos do Senhor, sobre o rosto do Senhor. E esse salmo termina falando sobre isso, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Ele olha para os justos, ele cuida dos justos, ele prescruta o caminho dos justos. Os ouvidos do Senhor estão abertos ao seu clamor. É tão bom saber que esse Deus tão poderoso para me ouvir. Ah, gente, isso traz uma segurança. Isso é demais para mim, sabe? Não tem como eu falar sobre isso e não me emocionar sempre. Como um Deus tão poderoso
vira os seus ouvidos para me ouvir. E não só para me ouvir, mas para me atender também. E aqui fala, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Em um outro pensar hoje, aí anterior, eu falei sobre o rosto do Senhor. Que o rosto tem a ver com a manifestação, com a expressão, seja ela de alegria, seja ela de decepção, seja ela de constrangimento. Nosso rosto, a nossa face expressa. E aqui quando fala que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, é que Deus expressa claramente a sua indignação com quem pratica o mal. Então, olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Quantas vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis, mas é tão gostoso sentir essa presença de Deus. Então, nesse salmo aqui, eu quero encerrar essa reflexão, que já ficou longa, mas esse salmo é muito rico. Mas eu quero terminar aqui dizendo para você, tem receita sim para viver bem nessa terra. E tem receita sim para alcançar o coração de Deus. Tanto para uma coisa quanto para outra, nós precisamos de Deus, nós precisamos de fé, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então pare hoje para buscar ao Senhor, dos versículos 1 até o versículo 9, e o versículo 9 fala sobre temer ao Senhor, então reverenciar o Senhor. Então faça esse check-up. Como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua intimidade com Deus? E a partir do versículo 12, faça esse check-up de como anda a sua vida. Se você está plantando coisas nessa terra para viver bem e longos dias. Que você pare para pensar hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande beijo para você. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Renove suas forças